chicos e chicas, como estão? Aqui é a professora Estefânia. Nós vamos para a nossa aula número 8, terceira série. Vamos lá? Objetivos. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender as regras de acentuação e usar adequadamente a grafia e a acentuação. Seguimos. Vamos a reflexionar? ¿Ya observaste que todas las palabras proparoxítonas en la lengua portuguesa llevan tilde? Vocês já observaram que todas as palavras que são proparoxítona na língua portuguesa levam acento? Sim? E será que ocorre o mesmo na língua espanhola? E na língua espanhola, será que se passa lo mismo? Aqui, nós temos aqui as proparoxítonas em língua portuguesa. Vamos verificar o que eu já falei, que todas levam acento? Benéfico, capítulos, estático, itálico, máximo, monóxido, náufrago, ônibus, propósitos, próximos, sarcófago e telégrafo. Então, todas proparoxítonas. Vamos ver agora se em língua espanhola é a mesma regra. A pensar, vamos a pensar. Al contrario que en los casos de las palabras agudas, que são as oxítonas, e las palabras llanas, que são as paroxítonas, las palabras esdrújulas siempre llevan acento ortográfico o tilde. Igual, chicos e chicas, igual à língua portuguesa. Las esdrújulas llevan tilde. Seguimos, aqui temos o exemplo. A pensar, una curiosidad, o más bien coincidencia, sería que la propia palabra esdrújula es esdrújula. Es una buena forma de tener siempre a mano un ejemplo. Además, son palabras que deben ser como mínimo trisílabas. Esdrújula, palabra de 4 sílabas, polisílaba. Esdrújula. Vamos a ver. Esdrújula. Ela tem 4 sílabas, tá? Uma palavra esdrújula tem que ter no mínimo 3 sílabas. E como estou aqui explicando, a esdrújula é uma esdrújula. O que você está querendo dizer, professora? Que a palavra esdrújula é uma proparoxítona também. De acordo? Han compreendido? Vamos a seguir. Contextualizando. Todos hemos oído alguna vez preguntar a alguien por el acento, la tilde de una palabra. Adiós, ¿se escribe con acento o sin acento? ¿Y se lo lleva dónde? Algunas dudas siempre surgen de cómo escribir la palabra y acentuarlas. Por eso es importante conocer las reglas de acentuación. Como acontece na língua portuguesa, acontece na língua espanhola também. Sempre, com certeza, quando a gente vai escrever uma palavra, a gente sempre pensa, leva acento ou não leva? Ou a gente até pergunta, será que essa palavra leva acento? Será que café leva? Ou não? Então, por isso que nós estudamos as regras de acentuação. Lembrando que a leitura também é muito importante. Vamos a seguir? Vamos observar estas palavras. ¿Qué essas palavras têm em comum? Vamos a ver. Líquido, lámpara, pájaro, murciélago, que é morcego, teléfono, pirâmide, aromático. Conseguem observar? Olhem bem o que elas têm em comum. Actividad 1. ¿Qué esas palabras tienen en común? Marca la actividad alternativa correcta. Letra A. Tienen en común la acentuación en la misma sílaba tónica. Esdrújulas. Letra B. Aqui está a letra A, mas foi um erro de digitação, tá, pessoal? É letra B. Tienen en común la acentuación en la misma sílaba tónica. Graves. Então, agora, chicos, peguem aí a caneta, o caderno e respondam essa atividade.
Realizaram a atividade? Alguma dúvida? Vamos ver se vocês acertaram. Olá, que estas palavras têm em comum? Letra A é a correta. A outra letra A, que é a letra B, está incorreta. Vamos ver? Letra A. Tienen en común la acentuación en la misma sílaba tônica. Esdrújulas. O que eu já falei. Elas são acentuadas. Todas as esdrújulas são acentuadas. Certo? E por que não é graves? Porque as graves são as paroxítonas. Certo? Vamos a seguir? Palavras esdrújulas. Agora, vamos a las reglas. Vamos às regras das palavras esdrújulas. Aquelas que levam acento em la antepenúltima sílaba. Levam tilde sempre. Sempre, ó, miren, importante. Sempre levam tilde, sempre levam acento. Médico, rápido, música, máquina. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Vamos à próxima atividade, atividade 2. Lee los horóscopos e identifica as palavras esdrújulas. Vamos a ver quem é de Gêmeos aí, quem é de Virgem. Vamos a ler? Géminis. Si lleva la voz cantante de un grupo, tendrás que aplicar normas para que las cosas fluyan con sentido. No quieres llevar siempre la razón. Virgo, tu mayor preocupación será la cuestión económica. Piensas que está gastando demasiado últimamente y eso no cuadra contigo. Então, chicos, vocês vão ler e vão identificar quais são as palavras proparoxítonas. Les aguardo.
Identificar as palavras proparoxítonas? Vamos a ver? Resposta: Géminis, que é gêmeos. Géminis é uma proparoxítona, uma esdrújula. Depois não há nada, não tem mais, não há nada, não nenhuma palavra proparoxítona. Virgo, que é virgem. Tu maior preocupação será a questão econômica. Aqui, pensa que está gastando demasiado. Ultimamente, agora, ultimamente, miren, é uma sobreesdrújula. Que é isto, professora? É quando não é na antepenúltima. Ó, vamos a mirar. Ultimamente. Ela está acentuada aqui nessa última, e não em la antepenúltima. De acordo? Aí é sobreesdrújula. Seguindo, certo? Podemos seguir? Vamos a ler. Aqui, vamos a ler essa tira. Alunos, hoje veremos acentuação. A professora colocou lá no quadro. Precisão, dadivoso e veículo. Rosy, examen se acentua? No. Pandi, escrúpulo se acentua? Sim. E agora, por que será que escrúpulo se acentua e examen não? Vamos a pensar? Vamos a esta actividade 3. Lea la historieta de Gaturro, Nike. Justifica por qué las palabras se acentúan o no, según las respuestas correctas de los estudiantes. Viñeta 2. Examen. ¿Por qué no acentúa? Letra A. Es una llana y es terminada en N. Es una aguda y es terminada en N. Viñeta. Escrúpulo. Sí. Acentúa ¿por qué? Letra A. Esdrújula porque es terminada en vocal. Esdrújula y todas se acentúan. Entonces, com tranquilidade resolvam essas duas atividades. Espero vocês. E aí, tranquilo? Alguma dúvida? Vamos verificar agora as respostas?
Vamos a ver. Lee la historieta de Gaturro, justifica por qué las palabras se acentúan o no, según las respuestas correctas de los estudiantes. Vamos lá, viñeta 2, examen, ¿por qué no acentúa? Aquí teníamos, sí, seguindo. ¿Por qué que no acentúa? Porque ela é uma liana e é terminada em N. Toda paroxítona que termina em N, ela não é acentuada, certo? É uma aguda e termina em N? Não, se ela fosse uma oxítona e terminasse em N, ela levaria acento. A vinheta 3, escrúpulo, sim. Por que é uma esdrújula? Ela é acentuada porque é uma esdrújula e termina em vocal. Não, esse daqui é a regra para as agudas, certo? Então, é esdrújula e todas se acentuam, exatamente. Todas as proparoxítonas se acentuam, certo? Aqui, sim, em la tira, temos, então, exame, se acentua? Não, ela está certa. Pan de escrúpulo se acentua? Sim. Esses alunos estão de parabéns. Vamos a seguir? Vamos para a próxima atividade, atividade 4. Relaciona as palavras com seus significados. Agudas, 2, llanas, 3, esdrújula. Então, aguda, oxítonas, llanas, paroxítonas e esdrújulas, proparoxítona. Llevan tilde siempre, llevan tilde cuando la sílaba fuerte es la última y termina en vocal, por ejemplo. Llevan tilde cuando la sílaba fuerte es la última y terminan en consonante diferente de N o S. La palabra número 2, la palabra volcán, ¿es aguda, llana o esdrújula? Vamos a hacer, chicos. Vamos a ver las respuestas. 1. Agudas, llanas o esdrújulas. Llevan tilde siempre. ¿Cuál es? Número 3. Esdrújulas, as proparoxítonas. Llevan tilde cuando la sílaba fuerte es la última y termina en vocal. Por ejemplo, 1. Agudas. Las oxítonas.
Por ejemplo, vamos a pensar en la palabra rencor. Rencor es rancor en portugués. Rencor no lleva tilde. ¿Por qué? Porque é uma oxítona terminada em R. É una aguda. Vamos a seguir. Llevan tilde cuando la sílaba fuerte es la penúltima y termina en consonante, diferente de N o S. ¿Cuál es? Las lianas, que son las paroxítonas. ¿Cierto? Vamos a seguir. La palabra volcán es aguda, exatamente, porque ela termina em N. Todas as palavras oxítonas terminadas em N levam acento. Terminadas em S levam acento. E terminada em vogal também levam acento. Então, a letra A é a correta. Vamos a seguir. Ojo. O que quer dizer ojo em espanhol? Atenção. Ojo. Há palavras esdrújula em plural que quando se encontram em singular são llanas em tilde. Miren com atenção, miren. Esdrújulas, plural, proparoxítonas no plural. Jóvenes, volúmenes, exámenes e imágenes. O S veio para aqui, mas o S é do lado do E ali. Todas essas palavras estão no plural e são proparoxítonas. Agora, quando elas vão para o singular, quando elas estão no singular, o que acontece? Joven, volumen, examen e imagem. Elas perdem o acento. Então, no singular, são paroxítonas. No plural, são proparoxítonas. De acordo? Vamos a seguir? Aqui, seriam palavras agudas, llanas ou esdrújulas. La esdrújula simpática. Aquelas que llevan acento en la antepenúltima sílaba, llevan tilde siempre. Teléfono, célula, horóscopo, cerámica, caóticos, depósito, fantásticos, fantástico y mágico. ¿Sí, chicos? ¿Cierto? Terminamos. Espero en la próxima clase.